O restaurante mais famoso de Santa Aurora estava cheio de luzes quentes e risos altos, desses que tentam ocupar todos os cantos de um lugar para que ninguém precise ouvir a própria consciência. Garrafas caras se inclinavam, talheres brilhavam como joias, e os garçons se moviam com a precisão de quem aprendeu a existir sem fazer barulho. Entre eles, Miguel Duarte. Cabelos grisalhos, postura ereta, mãos firmes. Passava despercebido como só passam os que aprenderam a ser invisíveis. Para uns, ele era uma sombra. Para outros, uma peça do cenário. E estava tudo bem para ele, até aquela noite. Henrique Valença, herdeiro precoce de fortuna antiga, ocupava a mesa do centro como um rei entediado. Tinha a vaidade de quem nunca foi contrariado e a crueldade de quem confunde plateia com mundo. Viu Miguel servir o vinho, sustentou o silêncio por 2 segundos e lançou a primeira pedra, com um sorriso. Olhem a cara desse garçom. Deve achar que está servindo ministros. Velho, você nasceu para isso, né? Ser quase ninguém. Risos. A risada fácil que se espalha quando alguém procura desculpa para se sentir maior. Miguel não respondeu. Ajustou a garrafa, manteve o copo na altura certa, recuou um passo. O silêncio dele incomodou mais do que qualquer resposta. Henrique insistiu, agora alto o suficiente para atravessar o salão. Ei, tô falando com você. A língua ficou no polidor de talheres? Ou a dignidade caiu na pia? As mesas por perto fizeram coro. Quem não ria, evitava olhar. Miguel ergueu os olhos. Não havia raiva, só um cansaço antigo, e disse baixo, mas firme. Não é a primeira vez que você ri de alguém que não conhece. Talvez seja a última em que se orgulha disso. O salão travou. Uma taça tilintou no fundo, alguém pigarreou. Henrique demorou a entender que tinha sido respondido. E por um garçom. A boca abriu, fechou, abriu de novo. Antes da próxima humilhação, uma voz feminina cortou o ar como lâmina. Basta! Dona Laura levantou-se, pequena de estatura, enorme de presença. Frequentadora antiga, olhos que sempre viram além da maquiagem dos ambientes. Vocês sabem quem estão ridicularizando? Henrique riu, tentando recuperar o palco. Agora a senhora vai defender funcionário? Esse homem já foi capitão do exército, disse ela, apontando para Miguel. Salvou vidas que vocês não suportariam carregar na memória por um dia. Silêncio de pedra. O salão inteiro virou o rosto para Miguel. O garçom invisível que, de repente, parecia maior que as lâmpadas de cristal. Ele respirou fundo. Não gostava de holofotes, mas havia momentos em que fugir é outra forma de mentir. Eu não queria que soubessem, disse. Escolhi o silêncio, não a glória. Deixou o pano sobre o braço, como se deixasse também um pedaço do peso. Fui capitão. Conduzi homens que confiaram em mim mais do que na própria sorte. Numa missão, caímos em emboscada. Perdi quase todos. Voltei com civis vivos e me chamaram de herói. Eu só sentia o gosto de ferro da culpa. Os olhos de quem o escutava se tornaram espelhos. Cada um viu ali alguma história sua, recente ou antiga. Miguel continuou. Quando voltei, minha esposa estava doente. Partiu pouco tempo depois. Fiquei com meu filho pequeno e com barulhos na cabeça que não me deixavam dormir. Eu precisava de um lugar onde ninguém me pedisse um discurso. Virei garçom. Servir em silêncio virou a minha maneira de respirar. Henrique tentava achar um buraco por onde escapar. Não encontrou. Tá bom, capitão. E agora? Quer aplauso? Medalha. A própria voz o traiu. Soou pequena. Miguel não mudou o tom. Quero respeito. E respeito não se pede, se dá. Olhou ao redor. Lembrem-se, por trás de um uniforme simples pode existir uma história maior do que vocês imaginam. Ninguém riu, ninguém ousou. A música do piano voltou, mas parecia tocar outra canção. Miguel recolheu-se ao trabalho como quem recolhe a espada depois de defender o que precisa.
Dona Laura aproximou-se discretamente mais tarde. Deixou uma gorjeta generosa e um bilhete curto. O silêncio protegeu você, mas a verdade, às vezes, protege os outros. Pense nisso. Naquela madrugada, Miguel chegou ao seu apartamento pequeno, onde a mesa tinha sempre um caderno aberto. Escreveu: "Hoje, o passado quase saiu pela porta da frente. Talvez seja hora de parar de tratá-lo como intruso." Dormiu mal. Sonhou com poeira, com tiros que não acertavam o corpo, mas atravessavam a memória. Acordou antes do sol, como quem tem um encontro marcado com o peso de ser. De manhã, o restaurante parecia outro. Cozinheiros cochichavam, clientes novos o encaravam, como se tivessem reconhecido uma celebridade que escolheu se esconder. O gerente veio com fala de quem mistura preocupação e oportunidade. "Seu nome está na boca do povo, Miguel. Já tem jornalista querendo vir jantar." Ele apenas assentiu, sem prometer nada a ninguém. À tarde, o vídeo daquela noite começou a circular. Um cliente filmara o momento exato em que Dona Laura interrompeu a humilhação. Título: "Zombaram do garçom." A resposta calou o salão. Comentários pipocavam. "Chorei. Meu pai foi militar, senti na pele." Isso é verdade ou atuação? O algoritmo fez o que sabe. Levou a história adiante. Miguel saiu para comprar pão e percebeu que 2 carros o seguiam a distância segura, como quem observa para entender se o vento muda de direção. Não eram coincidência. Coincidência tem o hábito de não se repetir. Na esquina, um bar com TV transmitia um programa vespertino. A manchete pingava devagar. "Quem é o garçom herói?" Uma foto antiga dele de farda, recortada de uma matéria de jornal, apareceu ao lado de uma selfie atual, tirada sem permissão. Na legenda, datas que não batiam e adjetivos que nunca pediu. Voltou para casa com o pão amassado na mão. No elevador, uma vizinha segurou a porta e disse em sussurro cúmplice: "Eu vi na internet. É você, né?" Ele sorriu com educação e não confirmou. Ela insistiu: "Meu marido foi seu fã na época. Disse que você sumiu do mapa. Que bom que tá bem." Ele respondeu: "Estou vivo." Às vezes, isso é o máximo que dá para dizer. À noite, quem bateu à sua porta foi o passado com outro nome: Rafael. O menino que ele deixara com a voz quando a vida virou um corredor escuro. Não era mais menino. O rosto tinha traços da mãe, o que sempre doía e consolava ao mesmo tempo. Ficaram alguns segundos se olhando até que o abraço aconteceu como acontecem as coisas que o tempo não consegue estragar. "Eu cresci sem saber quem você era de verdade", disse Rafael, a voz, carregando anos que não cabem numa frase. "Eu cresci sem saber como te explicar", respondeu Miguel. "Achei que esconder te protegeria. Acho que só me protegi do que eu sentia." Entraram. O apartamento ficou pequeno para os dois e grande para o que precisavam dizer. Falaram de faltas, de medos, de como é difícil pedir perdão sem parecer que está pedindo desculpa por existir. Não resolveram tudo. Ninguém resolve numa noite. Mas colocaram a primeira pedra da ponte. Quando Rafael foi embora, Miguel voltou ao caderno. "Se a verdade me tirar do silêncio, que seja por ele." No dia seguinte, o restaurante recebeu uma mulher de terno que não escolheu mesa, escolheu alvo. "Senhor Miguel Duarte, trabalho com assessoria de imagem. Há interesse em construir uma narrativa. Entrevistas pagas, livros, palestras." Ele: "Eu mal consigo dormir com a narrativa que tenho." Ela sorriu como quem negocia móveis. "A dor bem contada dá prestígio." Ele encerrou: "A dor bem vivida dá paz." À noite, 2 caras esperavam do outro lado da rua. Quando Miguel saiu, um deles falou sem mexer a boca: "O silêncio sempre foi seu amigo. Continue amigo dele." Não bateram, não empurraram.
A ameaça que não precisa levantar a mão é a mais perigosa. Miguel entrou no apartamento e ligou a TV. Um comentarista discutia com outro sobre a veracidade de sua história, como se medir o sangue de alguém fosse coisa que se faz com planilha. Desligou. Escreveu no caderno: eles vão tentar me transformar em personagem. Eu só quero ser gente. Dona Laura telefonou. Você não está sozinho, disse. As pessoas esquecem fácil, Miguel, mas lembram mais fácil quando alguém tem coragem de lembrar por elas. Ele sorriu. Obrigado, ela concluiu. Se decidir falar, eu estarei lá. Se decidir calar também. E você que chegou até aqui comigo, já pensou quantas vezes uma piada escondeu uma crueldade? Já pensou em quem você foi quando riu da pessoa errada? Diz nos comentários se você já julgou um garçom sem saber do que ele carregava. E fica com a gente, porque a história que eles tentaram calar acabou de começar. O vídeo daquela noite correu como fogo em capim seco. Alguém postou o momento exato em que Dona Laura levantou a voz e a resposta de Miguel ecoou pelo salão. A internet abraçou a cena como abraça tudo o que mistura arrogância exposta e verdade revelada. O título era curto: O Garçom que Calou o Herdeiro. Em poucas horas, já estava em todas as redes. Miguel não queria fama, mas fama é um incêndio que não pede licença para se acender. No dia seguinte, repórteres bateram na porta do restaurante. Alguns clientes vinham só para ver se o tal garçom existia de verdade. O gerente, com olhos brilhando de lucro, disse: Miguel, você não tem ideia do ouro que caiu no nosso colo. Seu nome vai trazer mais gente do que qualquer prato caro. Miguel apenas ajeitou o uniforme. Eu não sou prato do cardápio. Mas já não havia retorno. Jornalistas cavaram arquivos, encontraram fotos antigas dele de farda, manchetes esquecidas de uma época em que Miguel era citado como herói. Capitão Duarte salva civis em operação desastrosa. As matérias de 20 anos atrás agora renasciam com força de novidade. Na padaria, duas senhoras cochichavam. É ele, o garçom da internet. Um adolescente pediu selfie. Uma vizinha deixou um bilhete na porta. Obrigado por nos lembrar que humildade não significa fraqueza. Miguel suportava tudo em silêncio, mas dentro dele crescia um incômodo. Porque junto dos olhares de respeito vinham também os olhares de julgamento. Será mesmo verdade? Alguns perguntavam. Outros diziam: deve estar inventando para ganhar atenção. A dúvida pública doía mais que o silêncio anterior. E foi nesse turbilhão que uma batida forte ecoou na porta do seu apartamento. Quando abriu, ficou paralisado. Rafael, o menino que deixara aos cuidados dos avós depois que a mãe morreu, não era mais menino. Tinha olhar de adulto, voz firme, mas uma tristeza guardada que Miguel reconheceu na hora. Você me deixou sem respostas por anos, disse Rafael, segurando a raiva e o choro. Miguel tentou se aproximar, mas parou a meio caminho. Eu achei que te protegeria do meu peso. Não queria que você carregasse minhas cicatrizes. O silêncio ficou pesado até que Rafael deu um passo. O abraço veio tenso, mas foi abraço. E nesse gesto cabia mais do que anos de distância. Cabia a dor da ausência e a vontade de começar de novo. Naquela noite, conversaram longamente. Miguel contou mais do que já havia dito em público. Falou dos sons da guerra que nunca saíam da cabeça, dos rostos dos soldados que não conseguiu salvar, do vazio que ficou depois da morte da esposa. Rafael ouviu, às vezes com lágrimas, às vezes com silêncio. No fim, disse: Pai, eu não precisava de um herói. Eu só precisava de um pai. As palavras foram faca e cura ao mesmo tempo. Miguel entendeu que fugir havia custado caro demais. Mas enquanto pai e filho tentavam reconstruir laços, o mundo ao redor afunilava. Estranhos começaram a aparecer na frente do restaurante.
Carros estacionavam na rua de casa e ficavam horas parados, motores desligados. Homens com ternos comuns, mas olhares frios, pediam um café e não tocavam nele. Uma noite, ao fechar o restaurante, Miguel percebeu passos atrás de si. Virou rápido, o coração disparado. 2 homens encapuzados o encararam. Um deles disse baixo: "Você já viveu no silêncio. Continue nele. O silêncio salva vidas, inclusive a do seu filho." E sumiram na sombra da rua. Miguel voltou para casa trêmulo. Pela primeira vez em anos, teve medo real de perder Rafael. Sentou-se à mesa, escreveu no caderno: "Se me perseguem é porque minha voz importa. Se querem me silenciar, é porque temem a verdade." Contou tudo a Rafael. O filho ouviu indignado. "Então não era paranoia? Eles estão te ameaçando mesmo?" Miguel assentiu. Rafael fechou os punhos. "Pai, eu não vou ficar parado. Se querem te calar, terão que me calar também." Miguel quis dizer que não colocaria o filho em risco. Mas viu nos olhos dele a mesma firmeza que tivera anos atrás nos olhos de seus soldados. Dias depois, um envelope apareceu embaixo da porta. Dentro, um bilhete curto. "Se quiser respostas, vá à estação de trem meia-noite, sozinho." Rafael insistiu: "É a armadilha, eles querem te pegar." Miguel respondeu: "Algumas armadilhas escondem verdades. Preciso ir." À meia-noite, na estação abandonada, a poeira e o eco dos próprios passos faziam Miguel sentir que voltava ao campo de batalha. Uma figura encapuzada surgiu das sombras. Quando tirou o capuz, Miguel quase não acreditou. Alberto Nogueira, ex-oficial de inteligência. Um rosto do passado. "Capitão", disse ele, "a emboscada em que você perdeu seus homens não foi erro, foi interesse. Vocês foram enviados para morrer. Era negócio, vidas trocadas por contratos. Você foi usado." Miguel ficou em choque. Durante anos carregara a culpa como um fardo pessoal. Agora descobria que talvez tivesse sido apenas uma peça descartável em um jogo de poder. Alberto continuou: "Fiquei calado por medo, mas agora também querem me calar. Se não falarmos juntos, eles vão apagar até sua memória." Miguel voltou para casa quebrado. Rafael estava acordado, esperando. O pai contou tudo. O filho, em lágrimas, abraçou-o. "Então nunca foi sua culpa? Nunca?" Miguel balançou a cabeça. "A culpa foi deles, mas eu carreguei como se fosse minha, e agora não vou mais fugir." Naquela madrugada, Miguel escreveu no caderno: "A verdade que escondi para me proteger agora é a única coisa que pode proteger meu filho. Talvez seja a hora de deixar o silêncio morrer." E você que está acompanhando, já pensou quantas culpas você carrega que não são suas? Quantos pesos colocou nos ombros porque alguém quis se livrar deles? Escreve nos comentários se você já viveu algo parecido. Naquela noite, depois de contar a Rafael sobre Alberto e a emboscada, Miguel não conseguiu dormir. Sentou-se na varanda, olhando a rua vazia, o caderno aberto sobre os joelhos. Escreveu uma frase curta, mas que parecia carregar todo o peso da vida. "As culpas que aceitei eram a armadilha perfeita para esconder as culpas deles." Fechou os olhos e voltou. Não para a rua silenciosa, mas para o deserto onde tudo começou. O vento levantava poeira, o rádio chiava com ordens confusas, e seus homens, jovens demais para já carregarem cicatrizes, olhavam para ele como quem olha para uma bússola. Miguel era capitão, mas também era pai de cada um ali. Sabia que se caísse, todos no cairiam. O embate veio rápido. A emboscada não parecia acidente. As posições dos inimigos estavam perfeitas demais. Os tiros vinham de todos os lados. Miguel gritava ordens, empurrava soldados para coberturas improvisadas, arrastava feridos pelo colete. Lembra-se nitidamente do olhar de um rapaz de 19 anos, sangue escorrendo da boca, dizendo: "Capitão, não deixa minha mãe saber que eu tive medo."
Essas palavras nunca mais o abandonaram. Quando conseguiu tirar civis da área e proteger os poucos sobreviventes, descobriu a verdade mais cruel. A operação nunca fora para salvar, mas para encobrir. Documentos mostraram depois que empresas haviam lucrado com contratos de armas e que o fracasso da missão servira de justificativa para aumentar gastos. Os homens de Miguel foram peças descartáveis e ele, o único oficial vivo, virou escudo conveniente. O herói enlutado que acalmava a opinião pública. Miguel nunca contou isso a ninguém. Enterrou nos ossos e no silêncio. Até agora, as memórias pesavam tanto que ele mal percebeu o dia amanhecer. Rafael apareceu, trazendo café. "Você não dormiu?" Miguel sorriu fraco. "Alguns fantasmas gostam de vigiar a noite inteira." O filho sentou-se ao lado. "Conta mais sobre eles. Quero saber quem você foi, não só o que dizem que é." Miguel hesitou, mas começou a falar. Contou das marchas intermináveis, do frio que rachava os ossos, da amizade forjada no medo. Falou de André, seu braço direito, que sobreviveu, mas nunca foi o mesmo. "Ele ainda está por aí?" perguntou Rafael. Miguel assentiu. "Está, e ainda carrega no corpo cada cicatriz daquele dia." Enquanto o pai falava, Rafael entendia. Miguel não era um herói nos moldes das histórias bonitas. Era um sobrevivente, alguém que pagou o preço de estar vivo quando outros não puderam. Naquela tarde, bateram à porta. Era o próprio André. Os anos tinham colocado peso em seus ombros e cicatrizes no rosto, mas os olhos ainda carregavam a chama dos que não esqueceram. "Miguel", disse, "não podemos mais calar. Eles ainda estão aí, ganhando, mandando, apagando histórias. O silêncio nunca nos protegeu, só protegeu eles." Miguel abraçou o velho amigo. Por um instante, voltou a ser capitão, não garçom. Mas logo a sombra retornou. "Eles ameaçaram Rafael. Se eu falar, posso perder meu filho." André respondeu com firmeza. "Se você calar, vai perder do mesmo jeito. Só vai ser mais lento." As palavras ficaram gravadas. Rafael ouviu do quarto e saiu, decidido. "Pai, eu não quero que o proteja me escondendo. Quero que me proteja me mostrando a verdade. Se você lutar, eu luto com você." Mas enquanto pai, filho e amigo falavam de coragem, outros olhos os observavam. Do carro estacionado do outro lado da rua, 2 homens anotavam cada movimento. Um deles disse: "Ele está se aproximando demais. Precisamos agir antes que ganhe voz." O outro respondeu: "Ordens já vieram. Se não recuar, vamos ter que calar de vez." Naquela noite, Miguel sonhou de novo, mas não com tiros. Sonhou com sua esposa, Clara. Ela sorria, como sempre sorria quando ele chegava de missão. "Você prometeu que cuidaria do nosso filho", dizia no sonho. Ele respondia: "Estou tentando." Ela balançava a cabeça. "Não é tentando que se protege, é escolhendo." Miguel acordou suando, o eco da frase latejando. Na manhã seguinte, decidiu visitar Dona Laura. A senhora o recebeu com chá e olhos atentos. "Eu sabia que seu silêncio não era covardia, era sobrevivência. Mas agora o silêncio virou prisão. Está pronto para sair dela?" Miguel hesitou. "Eles já me ameaçaram. E se fizerem mal ao Rafael?" Dona Laura tocou sua mão. "Se não lutar, o Rafael vai herdar apenas medo. Se lutar, pode herdar coragem." Enquanto isso, Henrique Valença, o herdeiro arrogante que o humilhara, via sua vida desmoronar. Perdera contratos, amigos o evitavam, e as redes sociais o tratavam como símbolo de arrogância. Procurou Miguel, não para pedir desculpas apenas, mas para dizer: "Eu vi aqueles homens na rua. Eles não estavam atrás de mim. Estavam atrás de você. Eu não sabia com quem mexia naquela noite. Agora sei, e sei que eles não vão parar." Miguel não confiava totalmente, mas sabia que até a arrogância pode virar aliada quando é esmagada pela realidade.
No fim daquele dia, sentado novamente diante do caderno, escreveu: "O passado voltou, mas talvez seja no passado que eu encontre a força para proteger o futuro." E você que acompanha essa história, já se pegou pensando em quantos fantasmas do passado ainda guiam seus passos? Já percebeu que às vezes o silêncio protege os culpados e não os inocentes? Escreve nos comentários se acredita que Miguel deve continuar. A ameaça que até então se escondia nas sombras ganhou o rosto numa manhã cinzenta. Rafael saiu cedo, dizendo que buscaria alguns documentos antigos dos avós. Miguel ficou com uma sensação incômoda, como se a casa respirasse pesado. O tempo passava e o filho não voltava. À tarde, o telefone tocou. Miguel atendeu, a respiração presa no peito. Do outro lado, uma voz fria, metálica. "Seu filho está conosco." Miguel quase deixou o aparelho cair. A voz continuou: "Você já falou demais. Tem provas, tem testemunhas. Isso precisa acabar. Se abrir a boca de novo, não verá mais seu filho." O coração dele bateu como um tambor. Tentou controlar o tom. "Se tocarem nele, juro que vou caçar cada um de vocês." Uma risada abafada foi a resposta. Depois, silêncio. Minutos depois, chegou um vídeo ao celular. Rafael amarrado a uma cadeira, rosto machucado, mas olhos firmes. Atrás dele, sombras. Uma voz dizia: "Miguel Duarte, você tem até amanhã. Ou cala a verdade ou enterra seu filho." Miguel caiu de joelhos. As mãos tremiam, o peito ardia. Pela primeira vez desde a guerra, sentiu medo verdadeiro. Não de morrer, mas de perder quem mais amava. Pensou em rasgar documentos, em desistir, em implorar. Mas então lembrou de seus homens caídos, da esposa que partiu, do silêncio que aceitou como prisão. Entendeu que ceder só adiaria o inevitável. Correu até André, contou tudo, mostrou o vídeo. O velho companheiro respirou fundo e disse: "Então é guerra." Miguel respondeu com voz embargada: "Já perdi soldados. Não posso perder meu filho." André colocou a mão no ombro dele. "Então vamos buscá-lo, nem que seja a última missão." Quem apareceu naquela noite foi Henrique, o mesmo que antes o ridicularizara. O rosto abatido, sem a arrogância de outrora. "Eu sei onde ele está," disse. "Ouvi conversas do meu tio. Eles usam um galpão na zona portuária. É lá." Miguel estreitou os olhos. "Se estiver mentindo, será a última vez." Henrique engoliu seco. "Não estou. Eu errei com você, mas agora quero consertar." Na madrugada, Miguel, André e Henrique seguiram até a zona portuária. A lua refletia na água suja e o vento cortava como lâmina. O galpão se erguia imenso, com janelas quebradas e portas enferrujadas. Cada passo parecia mais pesado. Miguel pensava em Rafael pequeno, correndo no quintal, rindo para a mãe. Não podia deixá-lo morrer. Arrombaram a porta. O eco do metal chamou a atenção dos capangas. Homens armados surgiram e o confronto explodiu. André lutava como um soldado que jamais esqueceu o campo de batalha. Henrique, mesmo tremendo, mostrou coragem inesperada. Miguel avançava com a fúria de quem já não tinha nada a perder. No meio do caos, avistou Rafael, amarrado mas vivo. Correu até ele, cortou as cordas. O filho o abraçou, ofegante. "Eu sabia que você viria." Miguel chorou, mas respondeu com firmeza: "Nunca mais vou deixar que toquem em você." Conseguiram fugir antes que reforços chegassem. O carro acelerou pelas ruas desertas, o coração ainda em disparada. Rafael, mesmo ferido, segurava a mão do pai. "Pai, agora eu entendo. Você não fugiu por covardia. Fugiu por dor. Mas a dor não vai mais mandar em nós." De volta ao esconderijo, André cuidava dos ferimentos. Henrique tentava se justificar. "Eu não sabia o tamanho da sujeira. Pensei que fosse só negócio. Agora vejo que são monstros." Miguel olhou para ele.
A arrogância te trouxe até aqui. Talvez seja ela que te faça lutar agora. Naquela noite, Miguel abriu o caderno. As palavras saíram como promessa. Eles pensam que me quebraram, mas tocar em Rafael reacendeu minha chama. Agora, não é só sobre mim, é sobre todos que perderam por causa deles. E ninguém vai me calar. Enquanto escrevia, sabia que a guerra só estava começando. Os inimigos tinham mostrado o que eram capazes de fazer. Agora, Miguel precisava decidir até onde estava disposto a ir. E você que acompanha essa história, já pensou o que faria se alguém que você ama fosse levado para te silenciar? Você teria coragem de enfrentar sombras armadas para resgatar seu filho? Escreve nos comentários se faria o mesmo no lugar de Miguel. O resgate de Rafael incendiou algo em Miguel. Ele não era mais o garçom invisível que aceitava a rotina como penitência. Era um homem em guerra, não com armas, mas com verdades. A notícia do sequestro não chegou à mídia. Os inimigos tinham poder suficiente para calar manchetes, mas as pessoas já desconfiavam. O vídeo da humilhação continuava crescendo e cada dia mais vozes perguntavam: quem é Miguel Duarte de verdade? Dona Laura insistia: você precisa falar, o silêncio já não é escudo, é prisão. André reforçava: temos documentos, testemunhos, se guardarmos, morremos com eles, se expusermos, pelo menos alguém escuta. Até Rafael, ainda com marcas do cativeiro, dizia: pai, eu quase morri. Se ficarmos calados, outros vão morrer também. Miguel sabia que não havia mais volta. Reuniu documentos antigos, provas que Alberto e André tinham guardado, relatos esquecidos de soldados. Cada folha era uma arma, mas enquanto se preparava, os ataques contra ele aumentavam. Na TV, comentaristas o chamavam de mentiroso, história mal contada de ex-militar frustrado. Em jornais, manchetes falsas surgiam. Garçom inventa passado para aparecer. Nas redes sociais, perfis duvidosos espalhavam memes para ridicularizá-lo. Era uma guerra de imagem e Miguel era o alvo. Só que algo inesperado aconteceu. Quanto mais tentavam derrubá-lo, mais apoio surgia. Jovens escreviam: meu avô passou por isso, sei que é verdade. Ex-soldados apareciam em vídeos: servi com ele, ele salvou minha vida. Até clientes comuns comentavam: vi com meus próprios olhos. Ele não mentiu. Miguel virou símbolo, não de perfeição, mas de resistência. Era o rosto de todos que já foram humilhados e não puderam responder. Era a voz de quem carregava cicatrizes escondidas. Henrique, que antes fora seu algoz, agora se aproximava como aliado. A arrogância tinha se quebrado em vergonha. Eu comecei essa tempestade naquela noite. Agora quero ajudar a limpar a sujeira. Miguel o encarou em silêncio, depois disse: então prove que mudou, não com palavras, mas com atos. Enquanto isso, os inimigos se reuniam em gabinetes e escritórios luxuosos. Ele está ganhando espaço demais, disse um. Se não for desacreditado agora, vai nos destruir. Outro retrucou: se não funcionou com difamação, vai ter que funcionar com medo. Naquela noite, Miguel voltou para casa com Rafael e encontrou a porta arrombada. Gavetas reviradas, documentos rasgados. No chão, apenas um bilhete: a verdade mata, o silêncio salva, escolha. Miguel respirou fundo, olhou para o filho e disse: eles acham que quebraram minha coragem, só me deram mais motivo. Poucos dias depois, decidiu anunciar algo ousado: uma coletiva pública. Não em Brasília, não em uma câmara fria, mas no mesmo restaurante onde fora humilhado. Se tentaram me ridicularizar ali, será ali que vou erguer a voz, disse. A notícia se espalhou como pólvora. Jornalistas confirmaram presença, curiosos marcaram em agendas, moradores comentavam nas ruas. Santa Aurora nunca vira tanta expectativa. O gerente do restaurante quase teve um colapso, mas não pôde negar.
O palco estava montado. Enquanto se preparava, Miguel passou noites escrevendo no caderno. Eu não quero aplausos. Quero que meus homens mortos não sejam esquecidos. Quero que meu filho viva num mundo em que a verdade não seja crime. Rafael lia e dizia: Pai, essa é sua hora, mas não é só sua, é nossa. Na véspera da coletiva, uma última tentativa de intimidação aconteceu. Um carro preto o seguiu pelas ruas, até que fechou seu caminho. 2 homens desceram. Última chance, Duarte. Se abrir a boca, nunca mais verá o sol. Miguel os encarou firme. Eu já vivi no escuro. Agora é vocês que vão conhecer a luz. Eles não reagiram. Voltaram para o carro e sumiram. Era claro, não desistiriam. Naquela noite, Miguel quase não dormiu. Sonhou novamente com Clara, sua esposa. No sonho, ela sorria e dizia: Você tentou me proteger escondendo. Agora proteja nosso filho mostrando. Vai doer, mas vai libertar. Ele acordou em lágrimas, mas com a decisão gravada no peito. E você que acompanha essa história, já percebeu que quanto mais alguém tenta calar a verdade, mais ela grita? Já viveu um momento em que precisou escolher entre medo e coragem? Escreve nos comentários o que faria no lugar de Miguel. E não esquece de deixar o like e se inscrever, porque o próximo capítulo vai mostrar o palco onde o silêncio vai morrer diante de todos. O dia da coletiva amanheceu cinzento, mas a cidade parecia pulsar. Santa Aurora nunca vira tanto movimento em torno de um único nome. Carros de reportagem entupiam as ruas próximas. Câmeras eram montadas às pressas, curiosos se aglomeravam em frente ao restaurante. O lugar, que antes era apenas um ponto de luxo, agora se transformava em palco de uma batalha moral. Miguel chegou cedo, acompanhado de Rafael, André e Dona Laura. Vestia o uniforme simples de garçom, não a farda antiga. Queria deixar claro que não falava como soldado condecorado, mas como homem comum. A porta do restaurante se abriu e os flashes dispararam. Gritos de jornalistas ecoaram. Miguel, é verdade que foi usado pelo exército? Vai apresentar provas? O que pretende agora? Ele não respondeu. Entrou devagar, o coração batendo no mesmo ritmo que a respiração pesada de Rafael. Sentaram-se ao fundo, aguardando o momento certo. O gerente, nervoso, caminhava de um lado a outro. Nunca pensei que esse salão viraria a arena, murmurou. Às 8 da noite, as cadeiras estavam tomadas. Jornalistas com blocos, câmeras ligadas, moradores da cidade espremidos para ver de perto. A tensão era palpável. Quando Miguel se levantou e caminhou até o pequeno palanque improvisado, o silêncio caiu como manto. Ele respirou fundo e começou. Todos vocês me conhecem como garçom. Alguns lembram da noite em que fui ridicularizado aqui. Mas poucos sabiam que antes disso eu fui capitão. Conduzi homens, salvei civis, mas perdi quase todos os meus soldados. E por anos carreguei essa culpa sozinho. Mostrou uma pasta de documentos. Esses papéis provam que a emboscada em que caímos não foi acidente, foi interesse. Nós fomos enviados para morrer, para que contratos pudessem ser assinados em cima do sangue de inocentes. Eles nos usaram. O murmúrio tomou conta. Jornalistas digitavam freneticamente. Moradores choravam. Rafael observava o pai com olhos brilhando de orgulho. Miguel ergueu a voz. Eu tentei viver no silêncio. Achei que protegeria meu filho. Achei que protegeria a mim mesmo. Mas o silêncio só protegeu eles. Hoje decidi falar, porque a verdade dói, mas o silêncio mata. De repente, um estampido seco ecoou do lado de fora. Um tiro. O salão explodiu em pânico. Pessoas se jogaram no chão. Câmeras caíram. Rafael correu até o pai, mas Miguel permanecia de pé. O disparo não o atingira. Acertara a parede ao lado. Era aviso. O recado era claro. Poderiam matá-lo a qualquer momento. Miguel não recuou. Segurou o microfone com mais firmeza e gritou: Podem atirar,
Podem me ameaçar, mas a verdade já não é só minha. Agora ela está com todos vocês. E hoje o silêncio morreu. O salão explodiu em aplausos. As câmeras transmitiam ao vivo, redes sociais inundadas de vídeos. O país inteiro assistia. O homem que fora invisível se tornava símbolo diante de milhões. Rafael abraçou o pai, emocionado. Você fez o que precisava. Miguel respondeu, a voz trêmula. Mas eles não vão parar. Isso foi só o começo. Do lado de fora, em um carro preto, homens observavam. Um deles disse, ele falou demais. Da próxima não vai ser aviso. Naquela noite, já em casa, Miguel escreveu no caderno. Hoje vi a morte me roçar de novo, mas também vi a vida surgir nos olhos das pessoas. Se eu cair, que minha voz não caia junto, que ela se multiplique. E você que acompanha essa história, já pensou se teria coragem de falar sabendo que um tiro poderia calar sua voz? Já refletiu sobre o preço de ser honesto num mundo que lucra com mentira? Escreve nos comentários se você teria subido naquele palco. O dia da coletiva amanheceu estranho em Santa Aurora. O ar parecia mais pesado, como se até o vento soubesse que algo importante estava para acontecer. Desde cedo, carros de imprensa ocupavam a rua, estreita do restaurante. Câmeras eram montadas, cabos atravessavam calçadas e curiosos se aglomeravam nas esquinas. Nunca aquele lugar fora tão observado. Miguel chegou acompanhado de Rafael, André e Dona Laura. O uniforme de garçom estava impecável, como se fosse armadura. Ele recusara usar terno, farda ou qualquer coisa que o elevasse artificialmente. Queria mostrar que não precisava de disfarce para ser ouvido. Quando desceu do carro, flashes estouraram como relâmpagos. Jornalistas gritaram perguntas, mas ele apenas caminhou em silêncio até o pequeno palanque improvisado diante da fachada. Lá dentro, o gerente suava frio. Miguel, isso é loucura. Se der errado, o restaurante nunca mais vai se recuperar. Ele respondeu calmo. Se der certo, o restaurante nunca mais será lembrado pela humilhação, mas pela verdade. Às 8 da noite, a rua estava lotada. Repórteres disputavam espaço com moradores comuns. O vídeo da humilhação havia preparado o terreno, mas agora todos queriam ouvir o próprio Miguel. O murmúrio coletivo silenciou quando ele subiu ao palco. A voz saiu firme, mesmo com o coração acelerado. Todos vocês me conhecem como garçom. Alguns lembram da noite em que fui ridicularizado aqui. Mas por trás desse uniforme simples, existe uma história que tentei esconder. Não porque era mentira, mas porque era dor. Levantou um maço de papéis. Esses documentos mostram que a missão em que perdi meus homens não falhou por acaso. Fomos enviados para morrer. Vidas foram trocadas por contratos e cifras. O silêncio que carreguei por 20 anos foi a prisão mais cruel que já conheci. Hoje, esse silêncio morre aqui. A multidão prendeu a respiração. Rafael, ao lado, observava o pai com os olhos marejados. André mantinha-se alerta, como se ainda estivesse no campo de batalha. Dona Laura sorria orgulhosa. Miguel prosseguiu. Eles me chamaram de herói, mas nunca me senti um. Carreguei culpa que não era minha. Hoje digo em voz alta, a culpa sempre foi deles, dos que lucraram com a morte, dos que esconderam provas, dos que apagaram nomes de relatórios. Eu não sou vítima, eu sou testemunha e não vou me calar. Um aplauso tímido começou, mas logo virou explosão. Pessoas choravam, jornalistas transmitiam ao vivo. Em prédios distantes, famílias acompanhavam pela TV. O nome Miguel Duarte virava símbolo em tempo real. Foi então que aconteceu. Um estampido seco ecoou. Um tiro, o caos se espalhou. Gente gritando, repórteres se abaixando, câmeras caindo no chão. Miguel permaneceu de pé, imóvel, como se tivesse esperado por isso. O projétil acertara a parede atrás dele. Aviso, não execução. Ele ergueu o microfone, a voz mais alta que o disparo. Podem atirar.
Podem me ameaçar, mas a verdade já não é só minha. A verdade agora é de todos que ouviram aqui. E hoje, diante de vocês, o silêncio morreu. A multidão explodiu em aplausos e gritos. Alguns choravam, outros erguiam cartazes improvisados. Rafael abraçou o pai com força. Eles não vão parar. Mas agora, o mundo te ouviu. Miguel respondeu firme. Então que o mundo escolha de que lado quer ficar. Naquela noite, jornais de todo o país transmitiram a cena. Manchetes pipocaram. Garçom herói desafia poderosos em coletiva histórica. O tiro falhado virou símbolo. Memes circulavam. Miguel de pé diante da bala que não o calou. No entanto, os inimigos também viram. Em gabinetes fechados, rostos sombrios se entreolharam. Um deles disse: se não conseguimos calar com medo, teremos que calar com sangue. O outro respondeu: então seja rápido, antes que vire mártir. Na mesma madrugada, Miguel escreveu no caderno: se minha voz parar hoje, que ela continue viva nas bocas que me ouviram. A verdade é maior do que o corpo que a sustenta. E você que acompanha até aqui, teria coragem de subir a um palco sabendo que pode ser a última vez que fala? Já se imaginou dizendo em público o que pode custar sua vida? A coletiva havia transformado Miguel em símbolo. Em questão de horas, ele não era mais só o garçom que fora humilhado. Era o homem que enfrentara tiros e se recusara a calar. Em casas humildes, famílias comentavam: esse é um dos nossos. Em quartéis esquecidos, veteranos diziam: ele falou o que muitos não tiveram chance de falar. Nas redes sociais, hashtags com seu nome se espalhavam como fogo em mato seco. Mas o poder não dormia. Na mesma madrugada, numa sala luxuosa de um prédio em Brasília, homens engravatados e rostos endurecidos decidiram seu destino. Ele já virou voz. Se não calarmos agora, vai virar mártir e arrastar tudo. Outro respondeu: então calemos. Mártires só incomodam quando tem palco, e o dele nós vamos apagar. Miguel sabia que estava marcado. Cada passo parecia seguido, cada esquina observada. Ainda assim, caminhava de cabeça erguida. Rafael nunca mais desgrudava. André estava sempre alerta, como guarda-costas improvisado. E Dona Laura, com sua fé inquebrantável, dizia: você já venceu. Mesmo que tentem apagar, já venceu. Naquela noite, chuvosa, quando voltavam de mais uma entrevista, Miguel percebeu o retrovisor cheio de luzes. Um carro preto seguia de perto. Outro surgiu à frente, bloqueando a rua. Rafael apertou o braço do pai. Eles... Miguel assentiu. Chegou a hora. As portas se abriram, homens armados desceram. O som da chuva era abafado pelo barulho de armas sendo engatilhadas. Miguel saiu primeiro, mãos erguidas. Sou eu quem vocês querem. Deixem meu filho. O líder mascarado não respondeu. Apenas apontou para Rafael. O tempo parou. Miguel entendeu. Não havia negociação, era escolha, ele ou o filho. E para um pai, essa escolha nunca existiu. Deu um passo à frente. Se a verdade tem preço, eu pago agora. E quando o disparo veio, jogou-se diante de Rafael. O impacto foi seco. O corpo dele tombou no chão encharcado. Rafael gritou, correndo para amparar o pai. O sangue se misturava à água da chuva. Miguel, ofegante, ainda conseguiu sorrir. Eu disse que faria tudo para te proteger. E fiz. Rafael chorava, desesperado. Não me deixa, pai. Eu preciso de você. Miguel acariciou seu rosto com a pouca força que restava. Você não precisa mais de mim, só da verdade. E agora ela é sua. Os olhos dele se fecharam lentamente. A rua ficou em silêncio. Os homens fugiram, mas não conseguiram apagar o que dezenas de vizinhos filmaram de suas janelas. O vídeo do sacrifício correu o país em minutos. Na manhã seguinte, manchetes estampavam: Miguel Duarte morre defendendo o filho e a verdade.
A comoção foi nacional. Pessoas simples deixavam flores no restaurante. Soldados reformados prestavam continência diante de sua foto. Jovens escreviam: "Nunca mais vou rir de alguém pela aparência. Nunca mais vou chamar de ninguém quem pode carregar tudo." O restaurante virou altar improvisado. Velas, cartazes, mensagens. O nome de Miguel estava em todos os lugares, mas o mais importante estava em Rafael. Dias depois, diante de uma multidão reunida, o filho subiu ao mesmo palanque em que o pai havia falado. A voz tremia, mas encontrou força. Meu pai morreu porque não aceitou viver no silêncio. Ele mostrou que até o mais invisível dos homens pode carregar um passado incrível. Hoje eu digo, nada ficará escondido, nada ficará em silêncio, porque nada, absolutamente nada, fica esquecido. A multidão explodiu em aplausos e lágrimas. Gente comum abraçava estranhos. O nome de Miguel Duarte ecoava como grito coletivo. Rafael guardou consigo o caderno do pai, manchado de sangue e chuva. A última frase, escrita, estava ali. "Se minha voz parar, que ela continue viva em quem me ouvir." Ele fechou o caderno e sussurrou: "Ela continua, pai, continua em mim. E você que me ouviu até aqui, já pensou qual é o legado que vai deixar? Já se perguntou se sua voz será lembrada quando o silêncio tentar apagar sua história? Escreve nos comentários se a vida de Miguel tocou a sua. E não esquece de deixar o like, compartilhar esse vídeo para que mais pessoas conheçam essa verdade e se inscrever no canal. Nada fica esquecido, porque aqui cada história é uma ferida aberta no tempo. E enquanto houver alguém disposto a lembrar, a verdade nunca morre.